Quarta-feira, dia 3 de junho, você confere no seu Jornal da Rede. Ataques com drone à cidade de São Petersburgo, na Rússia. A Anvisa determinou nesta quarta-feira o recolhimento e a suspensão imediata das vendas de um lote de água mineral sem gás da marca Cristal. Operação Noites Frias em Itaquá. Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis. Vacina contra a gripe já está disponível em 4 cidades do Alto Tietê. E veja o que abre e fecha neste feriado. E claro, seu modo economia com Marcos Vinícius chega também. Está no ar o seu jornal. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram uma série de ataques com drones à cidade de São Petersburgo, na Rússia, nesta quarta-feira. A ofensiva atingiu uma instalação militar na ilha de Kronstadt e um terminal de petróleo, gerando grandes explosões e colunas de fumaça. A ação ocorreu horas antes de um fórum econômico anual promovido por Vladimir Putin para atrair investimentos em uma clara tentativa de constranger o governo russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou nas redes sociais que os alvos foram puramente militares, rejeitando acusações da Rússia de ataques contra civis. A mega operação de Kiev é uma retaliação direta aos bombardeios russos da madrugada de terça-feira, quando mísseis hipersônicos de Moscou atingiram 38 locais na Ucrânia, deixando 22 mortos e mais de 130 feridos. O Kremlin afirma que a guerra entrou em um novo paradigma. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve um encontro exclusivo nesta quarta-feira com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, durante uma reunião da OCDE, na França. O norte-americano afirmou que o governo Donald Trump está aberto a dialogar sobre as tarifas adicionais propostas contra produtos brasileiros. A conversa foi vista como um sinal positivo de que os canais de comunicação seguem abertos entre os dois países. A tensão comercial ocorre após um relatório do governo americano sugerir uma sobretaxa que pode chegar a 37,5% sobre as mercadorias do Brasil, sob a alegação de que o país falhou em fiscalizar o trabalho forçado. O documento acusa diretamente a pecuária brasileira de utilizar trabalho escravo, mas poupou a carne bovina da nova tarifa. Mauro Vieira defendeu que as negociações continuem dentro do prazo de 30 dias acertado entre Lula e Trump. E agora, vindo para o Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quarta-feira o recolhimento e a suspensão imediata das vendas de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal. A medida foi tomada após um laudo laboratorial confirmar a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. O lote afetado é o P200126, fabricado pela mineração Bom Jesus, em Goiás, e que teve mais de 75 mil garrafas distribuídas para cidades do estado de São Paulo. A empresa informou que já recolheu quase 100% das unidades dos pontos de venda, mas a Anvisa recomenda que o consumidor verifique a embalagem e interrompa o uso caso confirme o lote. Segundo os especialistas médicos, essa bactéria é um micro-organismo oportunista que vive em áreas úmidas. Embora não represente risco para pessoas saudáveis, ela pode provocar infecções graves e até com risco de morte em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer. E olha, vindo para o Alto Tietê, um homem de 55 anos foi resgatado em estado de choque pela Polícia Rodoviária Federal após uma perseguição cinematográfica na rodovia Presidente Dutra. Os agentes faziam patrulhamento de rotina quando deram ordem de parada a um veículo suspeito, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade em direção a uma estrada de terra no trecho de Santa Isabel. Durante a fuga, um dos criminosos tentou saltar do carro, ainda encontrado em movimento. O suspeito, de 23 anos, foi detido imediatamente pelas equipes, enquanto o motorista abandonou o automóvel e conseguiu fugir por uma área de mata fechada. Ao vistoriarem o banco traseiro, os policiais encontraram a vítima, que havia sido rendida horas antes na cidade de Guarulhos e obrigada a entrar no veículo. O caso foi encaminhado e registrado na Delegacia de Polícia de Arujá, que segue em busca do segundo sequestrador. E uma operação da Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga resultou na prisão de 5 pessoas nesta terça-feira.
acusadas de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos. Os mandados de prisão foram cumpridos em São Paulo e também na cidade de Guarulhos. Segundo a Polícia Civil, as investigações duraram 3 meses e apontam que o grupo faturava alto, enganando as vítimas nas ruas, apreendendo cartões de crédito e aparelhos celulares. O grupo criminoso agia de 2 formas nas abordagens. No golpe do falso mecânico, os suspeitos simulavam barulhos nos veículos das vítimas, geralmente mulheres, ofereciam ajuda e depois subtraíam os cartões bancários para transações fraudulentas. Em outra modalidade, eles fingiam derrubar objetos de valor na calçada e quando os idosos paravam ali para ajudá-los, eles executavam o furto. Todos os presos foram encaminhados para a delegacia. E uma ação rápida e heróica da Guarda Civil Municipal de Guarulhos salvou a vida de um bebê de apenas 2 meses na tarde da última segunda-feira, no bairro Jardim Vila Galvão. A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela região quando foi acionada às pressas pelos pais da criança, que estavam em desespero. Os guardas iniciaram imediatamente os processos de primeiros socorros e os agentes da GCM aplicaram a manobra de desengasgo e conseguiram reanimar o recém-nascido ainda no local da abordagem. Após o susto e a estabilização da criança, a família foi encaminhada pela própria viatura até o serviço médico de urgência mais próximo, onde o bebê passou por uma avaliação e ficou em observação. A corporação destacou que a iniciativa reforça o preparo dos agentes para salvar vidas. E o jovem Murilo Antony Silva, de 24 anos, suspeito de esfaquear um funcionário de uma rede de hamburguerias em Mogi das Cruzes, se entregou à Polícia Civil. O procurado se apresentou espontaneamente no 2º Distrito Policial, acompanhado por um advogado de defesa, e foi encaminhado imediatamente para a cadeia pública da cidade. O crime ocorreu no dia 15 de maio, quando o acusado invadiu o comércio. Segundo as imagens e o boletim de ocorrência, o agressor chegou de moto, entrou no estabelecimento sem retirar o capacete e atacou a vítima com 3 facadas nas costas. O trabalhador, de 31 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde conseguiu se recuperar. A principal linha de investigação aponta que o atentado foi uma vingança após um registro de violência doméstica horas antes. E a Guarda Municipal de Poá retirou de circulação mais de 1.600 porções de entorpecentes durante 2 operações em pontos críticos da cidade. A primeira apreensão ocorreu no último domingo no bairro Cidade Kemmel, onde equipes da Romu localizaram 661 porções de crack, maconha e cocaína ocultas em um ponto de tráfico. Já na segunda intervenção, realizada na segunda-feira no Jardim São José, os agentes da Romu encontraram outras 947 porções de drogas. O patrulhamento foi direcionado após denúncias anônimas de moradores. Nenhum suspeito foi localizado durante as varreduras, mas todo o material apreendido foi encaminhado diretamente para a Delegacia de Polícia de Poá. A administração municipal destacou que vai continuar investindo em tecnologia e estrutura para intensificar o combate à criminalidade nas ruas. E no próximo bloco, Operação Noites Frias em Itaquá. E tem mais. O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis. Fique aí, que voltamos já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas
taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Secretaria de Assistência Social de Itaquaquecetuba iniciou nesta segunda-feira a Operação Noites Frias, que visa garantir acolhimento e proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade social nos dias de baixas temperaturas. A ação conta com o reforço das equipes de abordagem social, que vão intensificar os rondas noturnos nos pontos de maior concentração de pessoas nas ruas, com a distribuição de cobertores, roupas de inverno e bebidas quentes. O Serviço de Acolhimento Municipal teve a sua capacidade ampliada em 20 novas vagas para garantir pernoite, banho quente e alimentação. O Centro POP também integra a operação com atendimentos diurnos e apoio para a reinserção familiar. Os munícipes podem ajudar as equipes de resgate acionando o atendimento diretamente pelo telefone de plantão da Prefeitura. E ainda pela cidade, a Secretaria de Esportes e Lazer lançou um ponto de encontro oficial para os colecionadores completarem o álbum da Copa do Mundo de 2026. A sessão de troca de figurinhas repetidas acontece às terças e quintas-feiras no Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakahara, localizado na Vila Japão. A iniciativa visa incentivar a interação social e ajudar os fãs de futebol a preencher as 980 posições do livreto. O espaço conta com estrutura para garantir conforto e segurança para crianças, jovens e adultos. A ação resgata uma tradição que atravessa gerações, promovendo o sentimento de pertencimento e lazer na comunidade. Os encontros são gratuitos e ocorrem sempre no período da tarde e da noite, na rua Santa Rita de Cássia. E o Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta terça-feira a doação de mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis. Os itens foram arrecadados durante o torneio de ginástica artística da companhia CGR Brasil, realizado no último sábado na Arena Suzano. Os alimentos vão reforçar a composição das cestas básicas que são destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo município. A iniciativa foi uma parceria entre a organização do evento, o Suzano Futebol Clube, Suzaninho, e a Prefeitura de Suzano, reunindo atletas de diversas categorias. As doações para o órgão continuam abertas durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, diretamente na sede do centro da cidade. E ainda por Suzano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE, promoveu nesta quarta-feira mais uma edição do programa Impulsiona Suzano. A ação aconteceu até às 4 da tarde na Unidade de Saúde da Família do bairro Cidade Boa Vista, oferecendo atendimento gratuito e orientação especializada para os microempreendedores da região. Por meio da unidade móvel do SEBRAE, os participantes puderam regularizar débitos e emitir guias do Imposto Simples Nacional. A Prefeitura de Suzano também disponibilizou no local os serviços do Banco do Povo, do PROCON e do programa Suzano Mais Emprego, aproximando os órgãos públicos dos bairros mais afastados do centro. Segundo o secretário Mauro Vaz, os pequenos negócios exercem um papel fundamental na economia da cidade, gerando renda e movimentando o comércio. E agora, vamos para a previsão do tempo. Falando da cidade de Suzano, o feriado vai ser marcado por dia nublado e tempo frio. Mínima de 13 graus e máxima de 20 graus. Já em Salesópolis, o cenário se mantém, mas tem previsão de chuva, também com mínima de 13 e máxima de 20 graus. E olha, no seu Modo Economia de hoje, Marcos Vinícius traz dicas para você que tem aquela mania de comprar por impulso. Bora conferir? Olha só, se o Marcos Vinícius está por aqui, é porque está no ar o Modo Economia. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, prazer mais uma vez. Hoje o Marcos Vinícius vai falar de uma coisa que a gente, todo mundo já fez ao longo da vida, comprar ali nas modinhas, por impulso, ver o que está em evidência, acabar assim achando muito necessário, né, e comprar. Um exemplo disso é aqueles bonequinhos Labubu que estão na moda, né? E isso atrapalha muito as pessoas porque você começa a ver tanto na rede social e aí isso vai deixando você cada vez mais vontade de comprar
E a tecnologia hoje, qualquer coisa que você pesquisa, parece que está te perseguindo, né? E aí você acha que você tem que comprar, e somente te convence que você tem que comprar. Aí você acaba... Os algoritmos que a gente fala, né? A gente para um pouquinho, uns instantes para ver um anúncio, aí começa a vir uma enxurrada e parece que aquilo está muito em evidência, muito na moda e assim, algo que não tinha necessidade nenhuma na sua vida, na verdade, e não tem aquele valor realmente de preço, aquele valor agregado, né? Exato, algumas coisas tem até itens colecionáveis, mas como você falou, esse Labubu é um boneco ali, ele não é barato ainda, né? Não. Então, a gente citou o Labubu que por conta dele estar em alta, mas isso a gente pode levar para vários itens, roupa, acessório, que hoje você vê na rede social e você já quer comprar, e você já vai pesquisar, e aí, como eu falei, depois isso começa a aparecer tanto, somente te convence de que você tem que comprar. Só que isso não seria um problema se fosse em um único item, né? Sim. Isso começa a acontecer várias vezes, começa a atrapalhar o orçamento. A gente já comentou aqui de pessoas que fazem apostas ou que fazem joguinhos, tudo, que gastam, que isso assim, compromete o orçamento. Mas esses itens colecionáveis ou que, assim, de repente a gente precisa muito, isso também pode comprometer o orçamento? Pode, porque gera aquele FOMO, né, de você querer fazer parte de alguma coisa, né, ou um grupo, tá. um senso de pertencimento a alguma coisa, né, ou às vezes um item colecionável, até algum tipo de status, de repente. Então aí muitas vezes as pessoas acabam comprando, justificando por isso. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que se você está percebendo que você está fazendo muita compra de impulso, é criar uma listinha de desejos ali. Então ali você coloca coisas que você realmente quer, para na hora que você realmente puder comprar, você ir lá e fazer uma compra consciente. Então, isso não te isenta. Se eu gostaria de comprar alguma dessas coisas, eu posso. Mas, assim, junta tudo, então, nessa lista, né, de desejo e vê aquele que você quer mais e foca naquele. Porque, assim, aí a pessoa vai fazer parte, vai ter uma diversão, né? Vai poder usar o dinheiro, o trabalho para uma diversão, para um item de divertimento, mas sem comprometer tudo, né? Exato, é aquilo que a gente sempre fala, tem que ter as metas de curto, médio e longo prazo, mas tem que ter essa listinha de desejos pro agora. Senão a gente fica só pensando muito lá na frente, então tem que ter um equilíbrio nisso. E essa lista de desejos faz você viver o agora, você comprar coisas que você quer agora. Só que tem que tomar cuidado porque hoje, se você às vezes está à noite mexendo em algum aplicativo de compra, hoje o TikTok também, agora tem o TikTok Shop, sem você perceber, você está consumindo. Hoje está muito fácil comprar. Com poucos cliques, se o cartão está cadastrado no celular, você já vai e compra, isso no gerador de pagamento. No gerador de pagamento, você só percebe quando vem a fatura. Nossa. Que é onde vira uma dor de cabeça. Agora, quando você tem a lista de desejos, você tem clareza do que é importante para você, e tem a lista de desejos, o que você tem que começar a fazer eu quero, beleza, eu posso comprar, então às vezes você tem acesso a crédito, que é uma das coisas que mais atrapalham as pessoas, o acesso a crédito. Em terceiro, eu consigo pagar? Você olhar se você consegue. E aí, o que você pode fazer é o quê? Exercitar a regra dos 3 dias. Esperar 3 dias, ou se você esperar 24 horas, já vai fazer bastante diferença. Aquela urgência, aquela necessidade que você está sentindo de ter aquela dopamina da compra, vai passar e você vai conseguir olhar com mais calma e avaliar na sua lista de desejos se faz sentido comprar ou não. Para finalizar, uma dica para quem já comprometeu muito do seu salário, dos seus rendimentos e fez compras aí desnecessárias, né? A pessoa pode fazer aquele desapego, igual anuncia no OLX, Enjoei, essas coisas, porque já está com os itens comprados, não seguiu suas dicas, e já está com os itens comprados, e olhou e falou, poxa, o que eu faço com isso aqui? Então, compensa uma revenda aí? Com certeza. Então, olhar o que tem de excesso, fazer um bazar, grupos, ou até na própria casa ali, na garagem, funciona super bem. E com certeza vai vender rápido. E aí entrando esse dinheiro, não vai sair comprando de impulso, né? Olha lá o que você realmente quer, guarda um pouquinho, e aí você vai e compra. Você vai ver que quando você compra de uma forma mais consciente, é muito mais saudável, muito mais prazeroso de fazer. Mas se a pessoa chegou ao ponto aí de fazer a feirinha para revender as coisas, ela já vai ter aprendido a lição, né? Aí já é um ponto de atenção para ela evitar repetir de novo. Porque você não pode esvaziar, tirar
e encher de novo. Isso, com certeza. Marcos Vinícius, olha, temas muito atuais aí que refletem na vida aí do consumidor e na nossa vida também, né? Semana que vem você está de volta aí com mais um tema que vai pegar no bolso do pessoal, né? Uma dica que vai complementar isso que a gente falou. Aplicativos para poder realmente ajudar as pessoas a controlarem melhor o dinheiro nas próximas semanas aí. Vamos deixar o spoiler aí para a próxima semana, então. Esse foi o Moda Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco, vacina contra a gripe já está disponível em 4 cidades do Alto Tietê. E tem mais, veja o que abre e fecha neste feriado. Fique aí, o seu Jornal da Rede volta já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Você sabia que o sangue que salva vidas hoje pode não estar disponível amanhã? Diferente de outros recursos hospitalares, o sangue não pode ser produzido. Ele existe quando alguém decide doar. Os hemocomponentes têm validade curta. Alguns duram poucos dias. Por essa razão, os estoques precisam ser reabastecidos sempre. A necessidade não para. São cirurgias, emergências, tratamentos contínuos e outros. Neste momento, a maior necessidade são para os tipos de sangue A e O, que são os mais utilizados. Quando o número de doadores diminui, o impacto é muito grande e imediato. Mas existe uma forma simples de ajudar. Você pode doar. E você pode ir além disso. Você pode mobilizar amigos, colegas de trabalho, pessoal da família, fazer uma doação em grupo. Olha só que interessante. É uma forma prática de fortalecer os estoques. Agende uma doação. Manter o estoque não é uma escolha. É garantir que alguém tenha uma segunda chance. Hemocentro Transfusão. Doe sangue, doe vida. Quatro cidades do Alto Tietê já estão aplicando a vacina contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida atende a uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde, que liberou os imunizantes fora dos grupos prioritários até o fim de junho. As cidades de Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis e Suzano já aderiram à campanha geral. Por outro lado, Mogi das Cruzes informou que mantém a campanha restrita apenas para idosos, crianças e gestantes. Em Suzano, as 36 mil doses recebidas já estão disponíveis nas 24 unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, sendo que o Centro de Saúde 2 também tem atendimento aos sábados. Já em Itaquá, a ação ocorre nas UBS das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, com a unidade do centro funcionando em horário estendido, até as 8h30 da noite. Para receber a dose, é obrigatório apresentar o documento de identidade e o cartão do SUS. E mudando um pouco de assunto, as principais rodovias que cortam a nossa região estão com operação especial de trânsito a partir desta quarta-feira por conta do feriado prolongado de Corpus Christi.
Segundo a concessionária Novo Litoral, o complexo Mogi Bertioga e Mogi Dutra devem receber cerca de 747 mil veículos até a próxima segunda-feira. As obras nos trechos foram suspensas e os pedágios vão custar R$ 6,95 na Mogi Bertioga e R$ 1,56 na Mogi Dutra. O corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto também deve registrar um fluxo intenso, com a previsão de até 702 mil carros em direção ao interior e também para o litoral. Já na rodovia Presidente Dutra, que passa por Arujá e Santa Isabel, são esperados mais de turistas para os trechos com incidência de neblina, recomendando atenção redobrada e manutenção de distância segura. E o feriado prolongado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento dos serviços públicos e privados em todas as cidades do Alto Tietê a partir desta quinta-feira. As repartições administrativas das prefeituras de Suzano, Mogi, Itaquá, Poá, Ferraz, Guararema e Salesópolis ficam fechadas e só retomam o atendimento na segunda-feira. Por outro lado, todos os serviços essenciais de saúde, como UPAs 24 horas, SAMU, guardas municipais e a coleta de lixo, vão funcionar normalmente. Os parques municipais da região, como o Max Pfeffer, em Suzano, e o Centenário, em Mogi das Cruzes, ficam abertos como opção de lazer para as famílias. Os shoppings da região mantêm as praças de alimentação e lojas em horários especiais de feriado. E no Fala Capitão de hoje, vamos ficar por dentro de um novo golpe na praça, o golpe do falso emprego. Fala Capitão! Está no ar, Fala Capitão, recebendo o Capitão Belarmino. Tudo bem, Capitão? Tudo bem, Manu? Sempre um prazer. Olha, essa semana o Capitão vai falar de um tema novo. Todo mundo já ouviu falar de golpes, né? De diversos golpes com links para pagamento, enfim. Mas o tema é novo, hein? O golpe do falso emprego, é isso? É isso, Manu. Inclusive, um amigo entrou em contato comigo nesse final de semana, perguntando se eu poderia orientá-lo, que ele havia feito um processo de seleção numa empresa, me passou todas as conversas que ele tinha feito com uma pessoa pelo WhatsApp. E aí, quando eu perguntei aonde que ele tinha conseguido, aonde teria feito essa inscrição, ele falou que clicou num link de anúncio na rede social. E aí, o link remeteu para essa conversa no WhatsApp. Lá pegaram vários dados dele e pediram o pagamento de uma taxa para iniciar o processo seletivo, a entrevista. E depois que ele fez esse pagamento, cortou o contato, não conseguiu mais nada, né? Ah, que coisa. Então, assim, eu fiz esse alerta nas minhas redes sociais, um vídeo falando desse caso, alertando as pessoas para que tenham cuidado quando verem um anúncio de vaga de emprego. Os golpistas, eles pegam pelo emocional, a pessoa está naquele momento necessitando, precisando de um apoio financeiro, vê uma vaga de emprego e fala, poxa, é a minha oportunidade. E as coisas parecem ser muito fáceis, né? O processo seletivo já vai rolar nos próximos dias, já estão pedindo suas documentações, seu currículo. Já está quase, olha, a pessoa começa a ficar animada e fornece os dados. E outro perigo, o fornecimento de dados. Com esses dados, geralmente, criminosos que aplicam golpes utilizam para aplicar outros golpes. Também. Cadastrar um chip de celular, abrir conta em banco digital, fazer empréstimos, cadastros, carnês em lojas, compras online, diversos outros golpes com todos os seus dados. Além do dinheiro que fatalmente vão pedir para que você prossiga naquele processo. E empolgado, você acaba cedendo. Porque assim, a pessoa está precisando ali do emprego, se ela já clicou, é porque ou ela quer mudar de emprego... Exatamente, ou ela está necessitando mesmo. Ou ela está ali no mercado de trabalho. Desconfie também, nossa, se pedirem dinheiro para participar de processo seletivo... Nenhuma empresa séria pede pagamento para participar de processo seletivo. Tem uma coisa que você falou que é importante. Às vezes a pessoa não pede dinheiro, mas pede para você clicar no link e ela começa a gravar a tela do seu celular. Exato, é outro problema que você tem que ficar atento, compartilhar a tela do seu celular. Com isso, o criminoso, o golpista, ele tem acesso aos seus aplicativos, enfim. E aí o dano é muito maior do que poderia ser, que já era um dano, mas o dano pode ser maior ainda. Isso. Olha, gente, assim, nós vemos vários golpes. Agora, sim, com esse
com essa parte do imposto de renda, logo mais vai começar a clique aqui para Sim. você antecipar sua restituição, enfim. Exato, prometendo que você, em vez de pagar o imposto, vai conseguir obter um valor. Isso. Né? Então, assim, não existe mágica, não existe fórmula secreta. Desconfie de toda a facilidade. Tudo que vem muito fácil e oferece muita vantagem é alvo de atenção. O golpe mais comum que é, às vezes, um desconto em algum produto, Exatamente. alguma coisa Diversas que você lojas ganha, falsas. mais de 50% de desconto, é aquele que, assim, a maioria hoje já está um pouquinho mais esperta, né, para essa parte. Geralmente o criminoso ele pega a vítima que está pensando que está obtendo uma vantagem. Então, vantagem muito fora do comum, desconfie. Isso. E agora, do emprego, infelizmente, pega-se no emocional, Exatamente. na necessidade ali de conseguir um emprego para pagar as contas, tudo. E o que você falou, são anúncios pagos em rede social. Exato. E já, às vezes, direciona direto por um WhatsApp, né? Remete direto para uma coisa. No caso real desse meu amigo, remeteu direto para uma conversa de WhatsApp com o logo da empresa que estava anunciada na propaganda, que não é real também. A empresa nunca autorizou aquilo ali, mas é fácil pegar Sim. o logo de uma empresa e colocar. E isso acaba gerando uma certa confiança na pessoa, né? Fala, poxa, é o logo da empresa que eu estou falando. A conversa geralmente é uma conversa formal, como de uma pessoa que esteja Um trabalhando. funcionário, né? Exatamente. E tudo isso leva a pessoa a cair no golpe. Para finalizar, se a pessoa caiu num golpe, muitos deixam quieto. Não vou fazer nada, não vou recuperar o dinheiro. Mas é importante fazer Registra. um boletim eletrônico? É importante sim, isso vai para as estatísticas, isso ajuda muito, né, a Secretaria de Segurança a tratar dessa nova modalidade de crime. Né? A Polícia Civil vem se empenhando muito em combater esse tipo de crime e todos nós da segurança trabalhamos em cima de dados estatísticos. Sim. Então é importante sim, até mesmo quando você caiu num golpe, você alertar outras pessoas para que não caiam. É o que eu disse para o meu amigo. Então registrem sim, se caso caírem no golpe, façam um boletim, bloqueiem a pessoa que esteja falando com vocês e fiquem atentos para não ser vítimas novamente. Isso mesmo. Olha, capitão, eu quero agradecer a sua Eu participação, agradeço. sempre com temas pertinentes aí. E se você tiver alguma dúvida, mande assim, porque né, vocês pra gente. têm o maior prazer em responder para a gente, né? Com certeza, mandem suas dúvidas, estamos aqui exatamente para compartilhar e deixar vocês mais seguros. Isso mesmo. E esse foi o quadro Fala, Capitão, de hoje. Fala, capitão. E esse foi o seu Jornal da Rede. Ficamos por aqui com as principais notícias do Brasil, do mundo e da região. E é claro, na próxima edição você ficará muito mais antenado com tudo que temos por aqui. Então todos um excelente feriado.